Tudo bom, galera? Terceiro ano? Tranquilo? Vamos participar agora dessa primeira aula, assim mesmo, do conteúdo do terceiro ano. Eu sei que nessa época de quarentena tá difícil para todo mundo, eu tô tendo que me reinventar. Tô vendo aqui youtuber, né? Tem que postar aulas, posto no YouTube, depois mando pra vocês aí. Vou tentar ser curto, né? Tentar fazer o vídeo mais curto possível. Não tô conseguindo muito, mesmo falando pouco, né? Nem cortando muito o que eu quero falar, acabam sendo grandes, mas eu vou dar essa aulinha pra gente começar a fazer os estudos dirigidos e o teste. Então eu fecho mais ou menos o bimestre com essa aula. Então vamos dar uma olhadinha aí para ver se a gente entende. Então a matéria do terceiro ano, deixa eu botar um ponteirinho aqui primeiro para caneta, eletricidade. Então a matéria desse bimestre de vocês é eletricidade. O que vem ser a eletricidade? É um conjunto de fenômenos naturais. Isso já acontece já na natureza antes do homem existir aqui, então já existia a eletricidade, o que envolve a existência de cargas elétricas que podem ficar paradas ou em movimento. Na física tem um ramo que a eletricidade é o ramo que a gente estuda esse fenômeno, que a gente consegue identificar e explicar o porquê ele existe. Então, quando a gente fala de eletricidade, a gente fala de carga elétrica. A carga elétrica, ela é macroscópica de um corpo, surge em razão da diferença entre o número de prótons e elétrons de um corpo. Então tem a diferença, tem uma quantidade de prótons e uma quantidade de elétrons. Essa diferença faz que ocorra a eletricidade. Nesse caso dizemos que esse corpo está carregado eletricamente ou eletrizado. Então o que é átomo? O que é próton? O que é elétron? Já aprenderam lá na química no primeiro ano, mas vamos dar uma revisãozinha com um olhar mais físico para isso. Átomo é a menor parte de uma substância. Vamos supor que eu tenha um estilete mágico aqui. Meu estiletezinho aqui é um estilete mágico. Aí eu começo a cortar aqui um pedaço de papel, um pedaço de alumínio. Achei que um pedacinho de alumínio que tinha jogado aqui. Começa a cortar o papel alumínio. A menor partezinha que vai sobrar desse papel alumínio, que ainda vai ser alumínio, é o átomo de alumínio. Então a menor parte possível que ainda vai ser alumínio seria o átomo de alumínio. Mas esse átomo ainda tem partículas menores dentro dele, que a gente chama de prótons, nêutrons e elétrons. Aqui a gente tem um desenho do átomo de Rutherford, que é um exemplo que a gente tem aqui, o exemplo do elétron, o nêutron seria o vermelhinho e o próton o azul. Aqui é um exemplo em escala gigantesca de um átomo que seria o átomo muito pequeno. Não dá nem para ver a microscópio. Nem o microscópio eletrônico consegue ver um átomo, ele é muito pequeno. Então aqui a gente teria o que a gente chama de núcleo atômico, que é formado por nêutrons e prótons, e tem a eletrosfera, onde fica girando os elétrons, que são menores ainda do que os prótons e nêutrons. Então, prótons. Prótons são partículas com carga positiva. Então, prótons tem carga positiva. São partículas subatômicas. Subatômica por quê? Porque ela é menor do que o átomo, que ficam no núcleo atômico. Então, os prótons eles ficam aqui, ó. Isso aqui é o núcleo atômico. Então os prótons ficariam aqui dentro do núcleo atômico. O próton seria isso com carga positiva aqui, ó. Então eles têm carga positiva. Ficam dentro do núcleo atômico e têm carga positiva. Os nêutrons são partículas subatômicas também, então menor do que o átomo, são subatômicas, ficam dentro do átomo. E elas não têm carga. Não tem carga. Eles ficam dentro do núcleo e na mesma quantidade para balancear a massa atômica. Eles ficam aqui dentro do núcleo atômico. Então, para balancear, se eu tenho 4 prótons, eu vou ter 4 nêutrons. Se eu tenho 10 prótons, eu vou ter 10 nêutrons. Então, ele balanceia com os prótons para formar um núcleo atômico, mas ele não tem carga. Ele fica ali só mesmo para dar a massa, dar a substância ali, dar a consistência do núcleo.
Agora o que é mais importante para vocês aqui no terceiro ano, os elétrons. Os elétrons ele tem carga negativa, e eles não ficam no núcleo atômico, eles ficam girando fora do núcleo. Aqui, ó, esse desenhozinho aqui mostra, né? Eles ficam girando fora do núcleo. Aqui é o núcleo, fica girando fora do núcleo. São 1880 vezes menor do que o próton e o nêutron. Então, para ter um exemplo do tamanho, se eu pegar uma bola e colocar no centro do Maracanã, aquela bola seria o elétron e o Maracanã todo seria o átomo. Só a bola que ficaria no centro do Maracanã seria o elétron. Então o tamanho dele é muito pequeno. Então ele é 1836 vezes menor do que o próton e o nêutron. Eles ficam na eletrosfera, que é essa camada fora do núcleo girando aqui. Eles ficam em constante movimento, eles não param, o elétron não para. E eles ganham e perdem energia. Então, ganhando e perdendo energia, ele pode pular de um átomo para outro átomo, de outro elemento. Eles não ficam quietos, eles ficam agitados o tempo todo, sempre aquela agitação, e podem pular de um átomo para o outro. Ele não é fixo, igual o núcleo. O núcleo ele não pode sair do átomo, mas o elétron ele pode sair do átomo e ir para outro átomo. A corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento desses elétrons. Então esses elétrons se movimentam, eles podem formar uma corrente elétrica. Então, quando os elétrons se movimentam, dependendo da razão para que eles se movimentam, eles vão gerar essa corrente de eletricidade, essa força elétrica. Isso acontece o quê? Quando a gente tem uma diferença de potencial. Se eu tenho mais prótons em um átomo, aquele átomo vai estar carregado positivamente. Se eu tenho mais elétrons, ele vai estar carregado negativamente. Então, se eu tenho um polo positivo, o elétron vai correr para lá para tentar neutralizar aquele polo. Então, se está negativo, os elétrons vão correr para lá para neutralizar aquilo ali. Como os opostos se atraem, se eu tenho um polo positivo, o polo negativo é atraído para aquele polo. Então, corrente elétrica é isso. Ó. Se eu tenho um polo carregado positivamente, o elétron vai sair daqui, vai passar, se for uma lâmpada aqui, vai passar aqui, vai gerar luminosidade, porque ele vai estar agitado, vai bater aqui, vai fazer o gás mudar de cor e virar luz, vai sair daqui até chegar ao polo positivo, porque os opostos se atraem. Isso a gente chama de corrente elétrica, porque nessa hora ele fica orientado. Porque, por exemplo, se não tiver corrente elétrica, não tiver um polo positivo aqui, só tiver um polo negativo e aqui outro polo negativo, o elétron vai ficar aqui, na boa dele aqui, para todo lado, sem orientação nenhuma. Se eu jogar um polo positivo aqui, desse lado, ele passa a ser atraído por esse polo positivo. Então ele começa a correr nessa direção. Sai daqui e começa a correr nessa direção. Então aí ele fica ordenado. Se for negativo com negativo, ele fica na dele aqui. O positivo com positivo, ele vai ficar na dele aqui. Se tiver uma diferença de potencial, se o positivo for para cá, se aqui for o positivo, ele vai vir para cá. Então, isso é a corrente elétrica. É a saída do elétron do polo negativo, ele vai correndo até chegar ao polo positivo. O que a gente mede essa corrente elétrica é com um aparelho que a gente chama de voltímetro, um perímetro, né, no caso, voltímetro, porque ele mede volts também, a gente chama de voltímetro, mas nesse caso aqui, a gente está falando de amperes, é o amperímetro, ele vai medir o ampere. Então quem criou essa unidade foi o André Marie Ampère, que deu o nome. A gente representa pelo símbolo A, é a base do sistema internacional, é a oficial, o sistema internacional de medidas. Lembra do estudo que a gente fez sobre unidade de medida? O ampere é a unidade de medida oficial para medir corrente elétrica.
Então é isso aí, cara, rapidinho, só pra gente dar uma dinamizada nisso aí. Agora já vou passar o estudo dirigido para vocês, logo depois o teste. A prova eu ainda não sei como é que vai ser, não precisava de por meio de informação, mas provavelmente vai ser pela plataforma também. Então vai ser tudo mamão com açúcar. Tá aí, só vocês dar uma olhadinha, tem nessa matéria, já tem no caderno. O que não tiver aí eu vou tentar colocar uma postinha, uma coisinha aí, para ajudar vocês a pegar o conteúdo, uma coisa bem resumidinha para não pesar muito. E tamo junto e fique em casa.